Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servi-los. Oh. É com muita alegria que a loja Estrela d'Alva recebe mais uma vez essa nossa irmã magnífica, magnânime, que é a Graça Mello, que é um ser divino, de luz, é uma graça concedida. E hoje, no dia 26 de março, está ela aí conosco, embora muitas vezes ela diga, Tetê, eu vou pensar se eu vou aceitar o seu convite, depois eu te respondo. Aí eu digo para ela, mas eu já conheço a sua resposta, Graça, é só você me dizer a data. Então, ela está aí conosco para falar sobre um tema que nós entendemos fascinante, que é que são as chaves do segredo da morte. E ninguém melhor do que a nossa irmã Graça, que gosta de entrar nas profundezas de tudo, não é, Graça? Esse é o dharma dela. Ela vai especulando, ela gosta dos mistérios, de desvendar, e o melhor de tudo, ela desvenda e passa a chave para nós. Então, nós agradecemos a boa vontade dela, nos dá a senha. E vamos estar com ela hoje, recebendo você mais uma vez, Graça, com muito carinho, com muito entusiasmo e com uma expectativa muito grande de podermos, no dia que fizermos a nossa passagem, nos lembrar de você. Não para te levar junto, mas te pedir aos santos seres que te abençoem enquanto viva você estiver. Bem-vinda. Obrigada, Tetê. O negócio, gente, não é esperar a morte para lembrar, não. O negócio é usar para arrumar a vida, porque é para isso que serve conhecer, como diz o Mahatma. Conhecendo os segredos da morte, vamos entender os segredos da vida. Sim, brincadeira, Graça. É, eu sei. E sobre essa, esse esforço de desvendar, né? Você sabe que Blavatsky, vocês todos sabem que Blavatsky um dia recebeu uma reclamação dos alunos, dos teosofistas, né? Ah, mas é muito difícil a teosofia. Todo mundo acha difícil. Ela respondeu: culpa de vocês, porque vocês deviam estudar para tornar mais fácil para os outros. Então, a culpa é de vocês. Bom, então, para ela não apontar o dedo para mim e dizer que eu sou culpada, vamos lá, vamos desvendar, não é não? Bom, gente, deixa eu, opa, compartilhar aqui. Está aparecendo, né, Luiz Henrique? Ok? Tá? E essas fotos suas, essas imagens suas são maravilhosas. Esse é o nosso portal, né, gente? É o nosso portal que morrer é passar por um portal, né? Falando assim simbolicamente, né? Simbolicamente é exatamente isso, né? Tem uma outra forma de representar que eu vou trazer hoje, e que foi essa forma simbólica de representar essa passagem, nos é dado pela mitologia.
e tem um significado também, assim como a passagem pelo portal. Então, hoje é dia 26, terceira apresentação, estou colocando ali para facilitar. Logo depois da, da apresentação, eu disponibilizo para vocês, já disponibilizei as duas primeiras, coloquei lá para a TT. A TT já deve ter passado, então hoje eu coloco essa aqui, tá bom? Então, hoje a gente entra na morte, tá, gente? Ninguém vai morrer, mas entramos na morte. Vamos passar por esse portal aqui e descobrir em vida o que é que vai rolar lá pelo lado de lá, né? Então, nós estamos seguindo essa maravilhosa dica que o Mahatma nos dá na carta 136. Aquele que possui as chaves dos segredos da morte é possuidor das chaves da vida. Isso aqui foi porque o Sinet e outros criticavam o Devakan, né? Eles tinham a ideia cristã, que é muito mais fácil, né, gente? É muito mais fácil você se confessar, ser perdoados todos os pecados, ou ali como é que é o nome daquele sacramento? Aquele sacramento final ali que dá para quem é moribundo, né? Extrema-unção? Hã? Extrema-unção? Extrema-unção, coisa que nem todo mundo consegue chegar, porque uns morrem num acidente, outros morrem abruptamente, às vezes em situações que não dá para controlar, não é todo mundo que consegue dormir, morrer numa cama, chegar um padre e dar extrema-unção, né? Tem gente que está viajando, está num país estranho, então a hora da morte é uma hora muito é, é, há uma grande interrogação sobre isso, né? Tanto que Blavatsky coloca aquele axioma do Oriente, que é uma pérola do Oriente: toma em tuas mãos a direção dos teus pensamentos, das tuas ações, porque a qualquer momento é possível que tenhas que deixar de existir. Existir neste plano físico, bem entendido, né? Então, essas são as coisas que a gente precisa descobrir, porque não é tão fácil e nós não vamos acordar todo mundo garantido por causa disso num paraíso. Existe um paraíso que Blavatsky coloca, e está ali, ó, as críticas sobre o Devakan, mas é um paraíso um pouco diferente. E hoje a gente não vai vê-lo, mas na próxima quarta vamos destrinchar esse Devakan ou Devachan. Hoje a gente vai continuar aqui. Nosso programa é esse. Ai, que barulho. Estamos esgotando quem nasce, vive e morre, seja o grande protagonista, porque é ele que vai vivenciar o outro lado, do outro lado desse portal, né? E vamos entrar na morte, exatamente nesse tema. O que é efetivamente morrer? Então, vamos ver de futuro. Isso aqui não são títulos, são coisas, são conteúdos que nós vamos passar por eles. Devakan, o paraíso feito de ideias. O que é isso, um paraíso feito de ideias, né? Os tipos de pessoas descritos pelos Mahatmas e que vai fazer toda a diferença, a regra e as exceções à regra. Um texto de Eliphas Lévy, que foi um ocultista francês, que morreu exatamente no ano em que a sociedade foi fundada, 1875, e ele tem um texto muito bem trabalhado pelo Mahatma e por Blavatsky, chamado A Morte. Em relação, já que tem relação com essa visão cristã da morte, Deus existe dentro dessa regra, quem é Deus, né? O demônio, embora a gente já tenha passado um pouquinho por isso no nosso seminário passado, vamos colocar mais abertamente. O demônio existe? Satanás, por Eliphas Levi, é outro texto fantástico. E algumas perguntas frequentes. Vai ter muita coisa aqui. As nossas fontes são
os escritos de Blavatsky, os escritos de Subbarao, dos Mahatmas, porque foram eles primeiro que trouxeram esses temas e muitos deles nunca ninguém falou. E um dos temas que nunca ninguém tinha falado e no Ocidente não se conhecia, o budismo falava alguma coisa, o hinduísmo esbarrava no número de princípios, então não tinha uma compreensão mais clara e eles trouxeram. Se tem um tema muito bem trabalhado, é esse tema que a gente está vendo agora. E estamos vendo a partir desse conceito de ser humano. O ser humano é quem? Aquele que tem poderes espirituais, forças químicas, forças físicas, ele então é uma correlação dessas forças e desses poderes, e essa correlação vai ser colocada em funcionamento pelo que chamamos de princípios. Mas o fenômeno da morte interrompe uma parte desse funcionamento. Por quê? Porque elimina alguns princípios, né? Mas a gente vai ver mais adiante. O nosso grande protagonista aqui, que eu adoro essa imagem, que é a imagem de Prometeu, o titã da mitologia, que roubou o fogo dos deuses e o deu ao homem. Numa alusão, esse fogo a Manas, ao princípio mental. É ele que vai viver a vida objetiva aqui no plano físico e vai viver a vida subjetiva depois de passar pelo portal, né? Então é ele que vive e é ele que vai voltar numa reencarnação. É ele que vai vivenciar todos os ciclos. Ah, mas não é Atma Budi? Atma Budi não é nosso. Atma Budi é a boia jogada no oceano para que a gente se segurasse, né? Atma Budi é a centelha direto do primeiro logos, ou seja, por trás do primeiro logos está o absoluto, e Budi é o seu veículo, é o cálice que recebe o grau, né? Então é algo que está além da nossa capacidade, além de nós. Aquele que decidir que não quer evoluir, o que vai acontecer com a Atma Budi dele? Vai voltar para onde saiu. Então não é nosso. O protagonista é Manas. É ele que é nosso. É ele o responsável pela autopercepção e autoconsciência. Sem esses dois aspectos, definitivamente não há um ser consciente capaz de escolher, capaz de avaliar, capaz de refletir, capaz de escolher e capaz, portanto, de arcar com as consequências das suas escolhas, né? Então, nós estamos seguindo essa, esse roteirinho que está lá na chave para teosofia e paramos ali sobre Manas tecer o fio do destino. Basicamente, passamos tudo. Não vamos fazer exatamente uma recapitulação, porque essa recapitulação vem automaticamente nos pontos principais no que é o nosso tema de hoje. Então, vamos terminar o terceiro fio do destino, essa é a última tela, sobre o destino do homem, que é o propósito do homem efetivamente, e entrar então no que é a morte, né? Sempre lembrando os nossos 7 princípios, porque esse aqui, gente, é o pulo do gato. É aqui que está a chave, uma das chaves principais para se entender a vida e se entender a morte. É aqui. E a gente já viu, então, que nós humanas, ele tem um aspecto dual, uma inteligência superior, uma inteligência inferior, que rodopia ao redor da sede das paixões e da ambição, e uma inteligência superior que rodopia, que orbita ao redor de Budi, desse princípio que até então, até chegar
mundo dos homens, no reino humano, ele era apenas é uma maneira de dizer, mas ele era somente, ele tinha uma só tarefa, ser o veículo da centelha, de Atman. Quando ele chega no reino humano, ele ganha mais uma tarefa. Já devidamente, ele já passou, junto com Atman, por todos os reinos. Ele já amadureceu, ele já assumiu algum tipo de aspecto que não nos foi dado, exatamente o quê? Né? O quê? Mas aí ele chega ao reino humano, e quando ele chega, ele está pronto para receber Manas superior, no seu aspecto superior. Se Manas quiser. Se Manas se esforçar. Se Manas achar por bem. Então tá lá. Ele está lá. Esses três princípios superiores formam a nossa individualidade. Essa individualidade que a gente aqui está utilizando o triângulo, né? Porque são três aspectos, né? Então é uma tríade. Atma Buddhi, até chegar no reino humano, é uma díade. Quando chega no reino humano, transforma-se numa tríade, e aí ganha uma outra conotação. Já Manas inferior e Kama pertence à nossa personalidade, da mesma forma que os três princípios inferiores. Inferiores, porém, absolutamente necessários para a vida aqui no plano material físico, que é o corpo físico, duplo etérico, e prana, que é a vitalidade, a vida. Sem isso não tem jeito. Bom, dito isso, vamos naquele nosso outro, né? Eu fiz um outro desenho, a gente vai sempre usar os dois para marcar bem essa questão dos princípios em relação à vida e à morte. Então, aqui eu lembrei que eu não tinha colocado o duplo, ó, olha lá o duplo, porque eu não tinha colocado os três veículos inferiores, né? Tinha só colocado a dupla ali, que vai formar o ego espiritual. Então, tá ali Budi. O Budi, ó, como é que não é nosso. Budi com Atma paira acima da nossa cabeça, né? Ali recebe, porque não tem como não receber. Então, quando forma essa dupla, no fundo está recebendo Atma também, porque ele está junto com Budi, né? Manas está ali, é o conteúdo, é o mais interior, o homem interior, é uma representação simbólica isso. Blavatsky tem um desenho semelhante, mas era muito complicado o desenho dela. Então, eu resolvi fazer o meu desenho. E Manas superior, Manas inferior, tá o izinho ali, junto com o Kama, então tá aqui o desenho correspondente aos princípios ali desenhados, um formando o ego divino espiritual, que é o eu que vai sobreviver efetivamente, não só a morte, porque vocês vão ver que o outro também sobrevive, mas ele vai ter uma outra vida que Kama-manas não vai ter, não terão. Então, o ego divino espiritual e o ego pessoal inferior. É muito comum a gente ver esses nomes, né? Já falei isso para vocês, vou repetir. Esses nomes, porque o que acontece? Os nomes que os Mahatmas usavam e que Blavatsky aprendeu são os nomes em sânscrito. É Budi, é Manas, Manas, Kama Manas, tá? Só que eles tiveram que adaptar a linguagem deles aos ocidentais, né, que estavam recebendo esse conhecimento. Então, vocês vão ouvir dizer, o Mahatma dizer, quem vai para o Devakan? O ego pessoal, mas o ego pessoal é aquele ali, ó, é Kama Manas. Porque ele estava ainda, lá naquele início, ele ainda não tinha se entendido em relação aos termos. Então, ego inferior, sim, mas ego pessoal, a gente vai encontrar também para o ego divino espiritual. Aí Blavatsky deu uma ajustada em 1800
e 89, no último livro que foi Chave para a Teosofia. Então, o ideal é sempre que a gente guarde o nome em sânscrito. Só que aqui é legal guardar esse nome ego espiritual, por quê? Porque ele forma um eu, um ego, né? Mana superior, ele vai ter um desempenho e um acúmulo baseado nessa orbitação abude, né? E que vai formar um ego, exatamente, que é um eu, né? Do mesmo jeito que Kama Manas forma um eu, que é um eu inferior. Do mesmo jeito que, e está faltando aqui, os princípios inferiores, nós somos muito ligados ao nosso corpo físico. Então, esse corpo físico associado ao ego inferior, ele forma um eu paralelo, mas ligado ali ao eu inferior. Difícil alguém se olhar no espelho e dizer: puxa vida, eu sou o meu ego espiritual. E olhar no espelho e ver uma ruga aqui. Ai, meu Jesus, essa ruga está complicando a minha vida. Acho que eu vou trocar de produto né? Ah, meu Deus, eu tenho que arrumar a casa. É o nosso ego inferior tomando conta das nossas atividades. Então, em relação aos dois principais egos, o inferior e o espiritual, um deles vai dominar. E essa é uma coisa que Blavatsky bate muito e que a gente precisa colocar nas nossas reflexões. Qual deles está dominando? Porque não é porque nós estamos na sociedade teosófica trabalhando com um assunto espiritual, nós somos crianças da primeira série. A gente vai precisar refletir, utilizar esse conhecimento nas nossas reflexões, nas nossas meditações e nos observar para nos conhecer. Então, está ali a representação e ali a outra representação, que é a tríade e o quaternário. Vocês vão observar o seguinte: quaternário, mas não são 5 que está ali representado por 4? Sim, porque corpo físico é 1, duplo etérico é 2, prana é 3, cama é 4, manas inferior é 5. É que aqui está contado que manas inferior ele está orbitando cama, então ele não vai contar como um. Cama realmente é que faz parte do quaternário. Mas como ele, manas inferior, se gruda nele, né? Aquele chiclete, né? Que a gente detesta na vida, né? Mas manas inferior é um chiclete. Então, seguindo aqui, vamos então na última lâmina sobre esse terceiro, o fio do destino. É um alerta, uma explicação que Blavatsky dá e que é muito, muito, muito incrível. Em resumo, a espiritualidade está em seu arco ascendente. O que ela quer dizer com isso? Vocês lembram da cadeia planetária? O que a onda da vida faz? Ela começa no globo A e faz a volta. A passa para B, passa para C, passa para D, para E, para F, para G. Quando ela desce, ela está no arco descendente. Quando ela vai de D, passa por aquele equilíbrio de espírito e matéria que vai ocorrer na quarta voltinha, né? Voltona, na verdade, e de D, ela já passou por aquele equilíbrio, ela entra no arco ascendente, tá? Então, nós temos um duplo arco ascendente. O primeiro se refere a isso, nós estamos no globo D e já passamos por esse período. O segundo se refere ao fato de que até o ponto axial que se dá na quarta ronda, ou seja, quarta passagem, quarta raça, quarta subraça, isso já aconteceu há pelo menos 1 milhão de anos, nós já entramos num arco ascendente. Na próxima ronda, esse arco descendente tem uma outra conotação. Ele é mais leve do que está sendo essa última. Ele é mais leve. Ele está subindo e existe um poder que puxa, né, a espiritualidade. Porém, vamos lá.
E o aspecto animal ou físico só impede o seu progresso constante no caminho da evolução apenas quando o egoísmo da personalidade infectou tão fortemente o verdadeiro homem interior com seu vírus letal, que a atração ascendente perdeu todo o seu poder sobre o homem pensante e racional. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que o egoísmo pode chegar ao estado, a um X estado, que se transforma num vírus, igual um vírus de computador, né? Fazendo aqui uma comparação, que sobe para o nosso software espiritual e contamina. E ao contaminar, a atração do arco ascendente, a atração ascendente, perde seu poder. Olha só. Mas ela vai mais longe. Em verdade, o vício e a maldade são uma manifestação anormal e antinatural neste período de evolução humana, ou pelo menos deveria ser. Claro, se nós estamos no arco ascendente, já não era para ter esse nível de vício e de maldade. Lembrando que vício não é só vício de drogas, álcool, cigarro, drogas pesadas. Tem pessoas viciadas, e já até existe, né? Grupos, igual aquele Alcoólicos Anônimos, né? Que trata do vício da dependência emocional se torna um vício. Outro vício é sexual. Existe também esses grupos para esse atendimento, né? Para quem quer sair dessa situação. Então, o vício e a maldade são uma manifestação anormal e antinatural neste período. O fato de a humanidade nunca ter sido mais egoísta e cruel, e ela está falando do século dela, ela não viu nada. Ela não viu duas guerras mundiais, né? Ela não viu Hitler tomando conta, não viu as coisas horríveis que estão se passando hoje, não viu nada. O que significa que esse quadro aqui está se agravando. Então, o fato da humanidade nunca ter sido mais egoísta e cruel do que agora, com nações civilizadas tendo transformado o egoísmo em uma característica ética e o vício em uma arte, é uma prova adicional da natureza excepcional do fenômeno. Então, é verdade, o egoísmo virou uma característica ética e o vício em uma arte. Nem vou me estender muito aqui, porque isso aqui é um quadro muito preocupante de forma coletiva, né? Que ela está fazendo uma abordagem coletiva. Então, o que que ela está dizendo, né? O nosso mana superior e nosso manas inferior, ele é ligado por uma ponte, vamos chamar assim, chamada Antakarana. E à medida que mana superior se fortalece, fazendo aquilo que ela tem que fazer, que nós colocamos, e vamos voltar a isso, ele vai tendo uma influência de cima para baixo. Quanto mais espiritualizada alguém, mais exerce essa influência em manas inferior e kama. Tá? Ao ponto de, e o Mahatma vai dizer isso, eu até trouxe o texto, mas aproveitando o desenho, que lá não botei o desenho, a ponto de que em uma vida, em alguma vida, será possível Budi puxar para dentro desse triângulo manas inferior e kama. Então, essa é a ação normal, correta, né? E correta. Quer dizer, correta. Dentro da programação, vamos dizer assim. Opa, o que que deu aqui?
Eu terminei aqui. Opa, compartilhar. É só um minutinho, gente. Pronto. Acho que eu apertei alguma coisa aqui que não dava. Então, em alguma vida, Manas inferior e Kama será puxado para Budi. Isso se Manas fizer a tarefa dela, a tarefa de casa, né? Que a gente imagina que vai fazer. Mas o que ela colocou na parte anterior, na tela anterior, nesse texto, é o movimento contrário, que o egoísmo chega a um ponto que mana superior, que a parte superior, o nosso eu interior, é contaminado. E nesse momento em diante, perde-se a força espiritual. Mesmo assim, o ser humano tem jeito? Tem, mas ele vai ter que fazer, vai dar mais trabalho, evidentemente, né? Vamos lembrar aqui um texto que já foi colocado. Ambos quem? A dupla budimanas, né, esse ego espiritual, ou o ego inferior, ambos guiam o homem externo, mas um dos dois tem de prevalecer. E desde o início da desordem invisível, a austera e implacável lei da compensação e retribuição surge em cena e assume seu curso, seguindo fielmente a flutuação do conflito. Que conflito? O conflito dos dois egos. Ela vai seguir a flutuação, que um dos dois tem que prevalecer, então vai estar sempre uma briga. Se o superior está prevalecendo, o inferior vai tentar prevalecer, né? É sempre assim. Quando o último fio é tecido e o homem está aparentemente embrulhado em seus próprios feitos, encontra-se ele então totalmente sob o império desse destino autoconstruído. Então é um momento que ele está enroladíssimo, igual o Frodo, né, do Senhor dos Anéis, na hora que ele pega aquela aranha. Só que nesse caso, nós somos a nossa aranha, nós tecemos o nosso fio e nós nos enrolamos nele. E aí acionamos a lei do karma, e aí é sempre bom lembrar que o karma, a lei do karma, tem das duas variáveis. Ela funciona individual para o indivíduo e coletivamente também. E aí nós chegamos naquela última tela, qual que é o propósito do homem, né? O destino do homem, com base, eu já dei uma adiantadinha ali com relação ao fato de que Budi pode puxar, né, o ego inferior. Tal é o destino do homem, diz Blavatsky na Chave para a Teosofia. O ego verdadeiro, qual é o ego verdadeiro? O ego espiritual. E não o autômaton, ou a casca. Por que a casca? Porque o ego inferior, sem o superior, ele é uma casca vazia, né? E nós podemos nos tornar essa casca vazia em vida, à medida que a gente trabalha para infectar a tríade superior, né? Que é o que ela colocou ali. Essa é uma possibilidade. Claro que não é o nosso caso aqui, né, gente? Por favor, né? Mas ele sem esse ego inferior, sem o outro, é uma casca, tá? Cabe a ele, o ego verdadeiro, tornar-se o conquistador da matéria. A primeira personalidade é o Mahatma na carta 48, 44, e é o Mahatma Moria. Entre colchete, eu que coloquei, porque é uma sequência, né? É só para a gente identificar o que ele está falando. A personalidade dificilmente sobrevive, a menos que ela tenha já
saltado para dentro de Budi. Então, a personalidade é o ego inferior, com os três princípios inferiores, né? Dificilmente sobrevive, é o que está dizendo. A individualidade, para percorrer com êxito seus cursos setenários, descendentes e ascendentes, são os globos, né, que ele está falando, né, desce e sobe, tem de incorporar em si mesma, a força vital eterna. Onde está a força vital eterna? Que reside somente no sétimo princípio, Atman. E então unir os três. O quarto, Kama, o quinto, Manas, inferior, superior, e o sétimo, em um único, no sexto. Porque o sexto já é o veículo de Atman. Então, o que está se pretendendo aqui? Que Budi seja o veículo de Atman, de Manas e de Kama. Todos ali juntos. É a hora em que o quaternário, né, esse movimento em direção a isso, é o movimento de colocar o quaternário dentro da tríade. Por enquanto, nós, seres humanos comuns, principalmente pessoas que vivem nessa época medonha, né, também, já passando pelo século XX, que também foi medonho, nós estamos lutando para não aumentar o quadradão, né, e que vai engolir a nossa tríade, que é o engolidor da tríade. Ai, Jesus, amado, eu e eu. Aí, pronto. Aquelas pessoas que chegam a fazê-lo se convertem em Budas, Janchurans, etc. E por aí, e a gente sabe por um texto do Mahatma, que quando ele assumiu aqui, nessa carta, ele tinha assumido o lugar do mestre Kutumi, que tinha que sair para um retiro, que ia durar 3 meses. Então, tudo indica, por um trecho do Mahatma Maurya, que era isso que o Mahatma Kutumi estava fazendo, o processo de juntar os seus princípios inferiores no sexto princípio. Esse é o nosso destino, para sermos conquistadores da matéria. O propósito principal de nossos esforços e iniciações é alcançar esta união enquanto estamos na Terra. Ou seja, numa das encarnações, enquanto estamos na Terra, nós temos que fazer isso. Ah, mas não é possível fazer isso depois da morte? Não. Não. Isso depende do esforço pessoal, e o esforço pessoal, ele vai ocorrer no mundo da objetividade, no mundo das causas, no mundo dos efeitos, ele vai meio que não há quem consiga, mas assim, é preciso uma outra etapa de ser humano, né? E entramos na morte, gente, entramos na hora daquele portal. O que é morrer? Não do nosso ponto de vista físico, né? Mas do ponto de vista aqui esotérico. Voltamos aqui, já até trocamos o título, os 7 princípios, né, na morte, porque aqui vai nos dar, quer dizer, eu vou usar esse aqui e o outro sistematicamente, tá, gente, para a gente poder explicar os detalhes. Então, a nossa personalidade envolve os princípios inferiores e a mente inferior. A nossa individualidade envolve os 3 princípios superiores. O que é morrer? Morrer aqui na Terra, numa visão assim, bem simples, é um desmembramento dos princípios inferiores. Eles vão sair como aqueles foguetes que desacoplam, então eles vão desacoplar do restante dos princípios que vão permanecer unidos nesse momento. Então, esses 3, eles vão desacoplar. Esse processo
apesar dele se completar na hora da morte, ele não começa ali na hora da morte. Ele começa em vida. Envelhecer por quê? Porque quando nós nascemos, somos jovens, ali crianças, nós temos todos esses princípios coesos. Eles estão meio que grudadinhos, fechadinhos um com os outros. À medida que vamos envelhecendo, adoecendo, envelhecendo, não precisa comendo mal, ou mesmo só envelhecer, vai perdendo a coesão. Então, o momento da morte é apenas aquele momento em que encerra essa coesão. Claro que vocês vão perguntar, mas e quem morre jovem? Eu vou chegar nesse ponto. Mas aqui nós estamos dando a regra, lembra da regra? Então, a regra é essa aqui, né? Morrer na velhice. O Mahatma mesmo diz assim, que o certo é morrer dormindo. Isso é demais, né, gente? Seria o máximo, morrer dormindo, né? Esse é o certo. Só que a gente teceu o fio do destino. Então, ao tecer o fio do destino, a gente começou. Quais são os fios do destino? Tem um monte, né? As escolhas erradas, a alimentação errada, tem um monte de coisinhas, né? Mas não se preocupe, alguns de nós ainda vai conseguir dormir, morrer dormindo. Eu tive uma tia que conseguiu, gente, 96 anos, deitou, dormiu. Aliás, meu avô paterno e uma tia materna, tia-avó, morreram dormindo. Isso é o que o Mahatma disse que é o normal. Então, o momento de morrer é o momento da perda definitiva da coesão dessas partículas que unem esses três princípios inferiores aos demais, né? Dentro aqui dessa nossa visão, é aqui. Termina ali. Kama e Manas permanecem. Dentro desse nosso desenho aqui, vai terminar aqui e vai sumir isso aqui. O corpo etérico. O prana é da natureza, volta para a natureza, e os três princípios inferiores estão ali encerrados, né? Encerrados em termos, porque o duplo etérico, se a pessoa é enterrada, ela vai se desintegrar ao longo do tempo, ao longo dos anos, e o duplo etérico se desintegra na medida em que o corpo físico se desintegra. Esse é mais um motivo importante para a opção pela cremação, porque o duplo etérico já encerra logo e o magnetismo daquela pessoa diminui, e tem outras variáveis que a gente fala mais tarde. Bom, vocês já repararam então que os dois egos sobrevivem à morte física aqui na Terra. A questão é em que condições. Então vamos lá, né, para o texto aqui do Mahatma. O que é morrer? Aí Blavatsky começa, agora, a primeira é Blavatsky, ela vai puxar um pequeno poema desse autor, Wordsworth, dessa obra Ode às Insinuações de Mortalidade, onde ele, né, o autor, diz: nascer nada mais é que dormir e esquecer. Nascer lá, nascer depois de passar no portal, né? Nada mais é que dormir e esquecer. A alma que conosco surge, a estrela de nossa vida, em outra parte tem o seu ser, e é de longe vinda. Muito lindo isso aqui, eu adoro essa parte. Mas aqui ele dá uma grande dica: dormir e esquecer. Mahatma vai explicar por quê.
Diz Mahatma Kutumi na carta 68. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa carta, essa carta é todinha dedicada à questão da morte. Todinha. A gente chama de carta do Devakan. Se ele, a pessoa, né, o sujeito que ele está falando, se ele, a pessoa que vai morrer, teve uma morte natural ou violenta, se isso ocorreu na juventude ou na velhice, se o ego era bom, mau ou indiferente, em todos esses casos, a sua consciência o deixa tão subitamente quanto a chama deixa o pavio quando assoprada. Então, é como se fosse realmente dormir. Tchum, apagou. Quando a vida se retira da última partícula de matéria do cérebro, e isso aqui destaque, porque o cérebro é da maior importância. A gente tem que lembrar que Manas inferior acopla no cérebro, né? Ela acopla no cérebro. Se o cérebro desaparece, vai desaparecer, né? A partícula vai sair, a vida vai se retirar. O que que vai ocorrer? As faculdades perceptivas. Quais são as faculdades perceptivas? Começa pelos cinco sentidos, né? Que transmitem à mente as suas orientações, né? Eu sei que eu estou pegando uma garrafa, que ela é redonda, porque eu tenho tato, né? Eu estou com água, porque eu sei que tem água. Então, quando isso morre, a minha capacidade de perceber o mundo ao meu redor também desaparece. Ou melhor, ele diz, ele é mais radical, ele fala, são extintas para sempre. E seus poderes espirituais, de cogitação e volição, aquele que reflete, que pondera, né, que escolhe, etc. Em resumo, todas aquelas faculdades, aí aqui ele junta tudo, né? Aquelas que nem são inerentes a, nem possíveis de se adquirirem pela matéria orgânica, né? Então, essas faculdades, esses poderes espirituais, aliás, se extinguem por certo tempo. E a gente vai ver mais adiante lá por que ele está falando isso, né? Por quê? Qual é o caso que ele está falando isso? Mas uma pessoa normal, dentro da, da regra, né, como a gente está colocando aqui, dentro dessa regra, vai se extinguir. Ué, mas isso aí vai bater contra um monte de coisa. A gente deixa isso lá para adiante, né, gente? Vamos para frente. Aliás, eu não expliquei aqui a imagem. Olha só, essa imagem é de Caronte, que na mitologia era o barqueiro do rio Styx, que separava o reino dos vivos do reino dos mortos. Então ele pegava as almas no reino dos vivos que tinham acabado de deixar os seus corpos inferiores, os corpos físicos, e carregava no barco para o outro lado, que era o reino dos mortos. Então, essa visão aqui é uma visão mais sombria do que o portal, né? Mas aqui tem uma peculiaridade. As almas que não tivessem tinham que dar uma moeda para o barqueiro, para Caronte. E as almas que não tinham a moeda estavam condenadas a ficar peregrinando a esmo, né? Elas não podiam, não sei por bem por onde, eu nem me dei o trabalho de dar uma lida, mas tinha a questão da moeda. Aí nós vamos, né, se a gente pegar a mitologia do ponto de vista assim, bem chão, a gente vai dizer, meu Deus, mas já tinha capitalismo até na hora de morrer e de passar para o outro lado? Não era bem isso, né? É porque tem um sentido, né? O que que representa essa moeda? Onde está essa moeda que é preciso dar a Caronte? Vamos ver. Ela existe, essa moeda. Aqui é outra imagem de Caronte, né? É, e aí vamos responder essa pergunta: para onde vão? O que que representa? O que que é exatamente esse mundo dos mortos do outro lado?
de acordo com a teosofia. Cama louca. Olha a palavra cama aqui. Cama, que se relaciona ao princípio câmico, que é de desejo, de ambição. Então, é um mundo de desejo, ou a atmosfera da nossa Terra. Vamos ver o que Blavatsky fala no glossário teosófico. O que é cama louca? Cama louca é um plano semimaterial. Por que semimaterial? Justamente por causa de cama manas, que é o mundo astral, o corpo astral, ele serve a ao mundo material, ligado aqui com essa objetividade, né? Então, um plano semimaterial, subjetivo, invisível para nós, onde as personalidades desencarnadas, as formas astrais, chamadas kama-rupas, rupas é corpo, né? É forma câmica, permanecem até desaparecerem dele por completo, esgotamento dos efeitos, olha atenção, efeitos dos impulsos mentais que criaram tais espectros de paixões e desejos. Atenção para isso. Paixões e desejos é o sumo, é o material de manas inferior, junto que rodopia ali com cama. Então, tudo aquilo que gerou o efeito em nós, né, para atender às paixões e os desejos, sustenta o kama rupa, que é o corpo câmico, tá? Calma que ainda não chegamos na parte superior. É o Hades dos antigos gregos e o Amenate dos egípcios, a terra das sombras silenciosas, que é o outro lado aqui dentro da representação mitológica, onde Caronte vai levar, né? Mas não é tão sombrio a gente pensar aqui do nosso ponto de vista. Voltamos para cá. Então, o ego espiritual, vamos colocar aquele desenho ali, que fica mais fácil para a gente não ficar repetindo as palavras. Então, lá a nossa tríade, o nosso anjinho. E aqui é um mochileiro. Esse é o Kama-Rupa. O mochileiro é o Kama-Rupa. Ele chega com os impulsos mentais que sustentam a sua existência na Terra do lado de lá. Ele chega. Evidentemente que ele tem uma mochila. Essa mochila são as ações que foram feitas graças a esses impulsos que Blavatsky colocou ali, né? Os impulsos mentais que atenderam às paixões e aos desejos. Então, as ações vão para dentro dessa mochila, tá? Onde fica essa mochila? Nos esperando voltar para a próxima encarnação. Quem é que vai dar conta dessa mochila? O ego divino espiritual. Se o sujeito é magrinho assim, gente, se ele é um mochileirinho magrinho, um cama-roupa magrinho, ele vai sumir logo. Só que não é sempre, né? Todo mundo que é magrinho. Tem uns caras gordos, tá? Uns caras gordos que se alimentaram de muita paixão, de muito desejo, e fica difícil ele acabar. Fica difícil. Tá? Então, esse é um propósito da nossa vida. Por isso que o segredo da morte orienta o segredo da vida, né? Por isso, a gente começa a ver os pequenos detalhes. Uma das coisas que a gente tem que fazer é manter esse mochileiro magro. Magro. Esse é o nosso objetivo, né, Anderson? Tem que botar esse cara na correia, entendeu? Igual o cavalo. Nosso anjinho tem a sua mochilinha. Não é a mochilinha, é uma malinha de viagem muito chique, muito chique. E o que é que vai nessa malinha de viagem? Porque ele vai para algum outro lugar. Ele não vai ficar atrelado com esse mochileiro aqui muito tempo, não. Tá? O que é que vai nessa malinha para ele ir embora? Vamos lembrar? Os pensamentos nobres, as ideias nobres, aspirações nobres, as afeições imorredoras, as aspirações, a aspiração nobre da personalidade, ó, desse cara aqui, ó, desse
Cama-Manas, esse mochileiro, ele também tem aspirações nobres. É isso que é importante desenvolver neles, pois o que ele produziu de nobre vai para a mochilinha lá do outro, né? O fardo espiritual da experiência, as porções espiritualizadas da mente, a natureza altruísta e as ações altruístas. Porém, tem um porém, tem um porém. Tá indo muito bem, né? Mas tudo tem um but, tem um mas, tem um porém. Desde que, aí nós vamos para a próxima tela. Desde que, vamos ver o que o Mahatma fala na carta 58b. Lembre, todo sentimento é relativo. Nunca há bondade ou maldade, felicidade ou sofrimento em si mesmos. Por quê? Qual é a pegadinha aqui, né? A pegadinha é a seguinte. O próprio Mahatma, na carta 11, ele já tinha dito. Por isso que ele falou, lembre, porque ele já tinha dito, tá? O conceito de moralidade, em geral, se relaciona, em primeiro lugar, com a intenção ou motivo, e só depois com os meios ou modos de ação. Então, a questão é o motivo. Às vezes, uma ação nobre, né? O cara atende os velhinhos do asilo, mas ele quer se eleger vereador. Pronto. Já não é mais uma ação altruísta. Já não é mais. Né? Esse aqui é que é isso que ele está falando. E aí vai mais forte, ainda tem outro problema. Em consequência, se nós não consideramos, e não poderíamos considerar nunca, moral, um homem que, seguindo as normas de um famoso empreendedor religioso, eu ri muito lembrando o nome que ele deu, empreendedor religioso. O que nós temos hoje, uma fartura de empreendedores religiosos, né? Uma fartura. Então, tinha um empreendedor religioso lá do tempo dele, dizendo que, e aí que ele está dizendo que não é possível considerar moral essa norma do empreendedor religioso que usa maus meios para um bom propósito. Muito menos consideraríamos como moral o homem que usa meios aparentemente bons e nobres para atingir um objetivo decididamente mau ou desprezível. O que ele está dizendo aqui? Que o sujeito que quer ser vereador, ele tem um objetivo decididamente mau e desprezível. Mas o meio que ele arrumou de ajudar os velhinhos do asilo é um meio aparentemente bom e nobre. Não é moral. Não é moral. E tem o contrário, que é o nosso famoso fim justificando os meios, né? É o bom propósito e um mau meio, do Robin Hood, né? O Robin Hood é o mais famoso de todos. É aquele que roubava dos ricos para dar aos pobres, né? Ele tem um bom propósito, dar dinheiro aos pobres, mas os meios que ele usa é roubar também, né? Então, não está tendo um bom propósito. Eu não sei se enquadra bem nisso aqui, mas eu me lembro muito bem de um rapaz lá em Alto Paraíso, quando eu frequentava Alto Paraíso, que é perto de Brasília, assim, a 230 quilômetros de Alto Paraíso. Eu vou dar uma empurradinha, gente, porque nós vamos fechar isso aqui, vamos parar em Devacan. Nós vamos parar no Devacan, não vamos entrar no Devacan hoje, só na próxima quarta. Aí esse rapaz, ele tinha 30 e poucos anos, e ele aí num grupo, porque Alto Paraíso é uma cidade na Chapada dos Veadeiros, e ali então temos uma vocação ambiental, tem mais de 200 cachoeiras catalogadas, fora as não catalogadas, né? E tem uma vocação mística. Aí tem o Morro da Baleia, que tem uma forma de baleia, aí o povo vai meditar no alto da baleia. Coisa. Aí esse rapaz, ele tinha 30 e poucos anos, aí ele contando ali para um grupo, eu me lembro de estar nesse grupo, e ele estava contando nesse grupo que ele
Ai, ele morava no Rio de Janeiro e que era um horror, era uma energia muito ruim, tudo era uma energia ruim, o trânsito, o trabalho, e aí perguntaram para ele, mas você trabalhava com o quê? Ah, eu era contador, era um horror aquele trabalho, tinha que lidar com pessoas, era conflitos. Aí eu decidi largar tudo e vim para cá. Hoje eu medito. Eu medito, eu gosto de meditar, eu vou para a baleia pelo menos 3 vezes na semana e medito. Aí alguém do grupo inocentemente perguntou: e o que que você faz aqui para sobreviver aqui no, em Alto Paraíso, né? A grande maioria das pessoas que vão para lá colocam uma lanchonete, colocam uma coisinha de artesanato, vende, enfim, vão seguir guia turístico, alguma coisa vai fazer desse ramo. Aí ele, o meu pai me manda uma mesada. E onde teu pai está? No Rio de Janeiro. Não sei se não se enquadra num bom propósito, onde ele usa o meio de abandonar tudo e deixar o pai sustentá-lo. E esse mesmo rapaz, no continuar da conversa, esse mesmo rapaz ainda conta outra. Não, porque eu estou ajudando lá o fulano de tal, que era uma pessoa que estava precisando, eu nem me lembro o que era. Estou ajudando lá o fulano de tal. Aí alguém pergunta, mas ajudando como? Você está dividindo a sua mesada, você tira um pouquinho. Ele disse, não, eu ligo lá para minha tia, para o fulano, para o Beltrano e peço dinheiro. Ah, tá. Ah, tá, mas então você criou um projeto, né, uma ideia aqui de ajudar as pessoas e você trouxe eles para dentro do projeto, eles concordaram com isso e estão aqui te ajudando para você ajudar. Não, não, eu achei melhor não falar com eles sobre isso. Mas então como é que você faz? Aí eu ligo para eles e digo que eu estou precisando. Bons propósitos e maus meios. Esses empreendedores religiosos fizeram escola, né? Isso aqui é muito complicado e a gente vai ver que Robin Hood, como o outro do asilo dos velhinhos, eles podem contaminar a nossa vida em pequenas coisas e as pequenas coisas um dia vão aumentar. Então é muito importante, porque isso aqui é o produto da nossa malinha, tá? Então, intenção é tudo. A intenção é o que faz esse quadradinho aqui que vai para dentro da nossa malinha depois da morte. Parte 2. Como não deve ter pergunta, eu vou andar mais 5 minutos. Até porque, tá bom? Qual é a parte que vem na sequência? Nós morremos, né? Morremos. E foi para cama louca o restante dos princípios dormindo, né? Dormir e esquecer, tá lá? Dormir e esquecer. Diz o Mahatma na carta 68. A partir de então, da morte, há uma luta mortal entre as dualidades superior e inferior. Então tá lá as duas. Então elas vão entrar numa luta mortal. Mas nós não estamos sabendo de nada, nós estamos dormindo. O que é que vai rolar aí? É uma força de atração. Se vencer a superior, o sexto, tendo atraído para si a quintessência do bem do quinto, as suas afeições mais nobres, ele vai repetir, as suas afeições mais nobres, as suas aspirações puras, embora terrestres, as suas porções mais espiritualizadas da sua mente, segue o seu divino irmão mais velho, o sétimo, até o estado de gestação. Não é? O quinto e o quarto, o mochileiro, os dois permanecem associados como uma casca vazia. A expressão é perfeitamente correta. Porque o que vai rolar na prática na hora que o anjinho ali puxar para ele
as afeições mais nobres, as aspirações mais puras, a porção espiritualizada da mente. Ele retira, ele vai desmembrar os princípios novamente e vai separar os dois, tá? E o mochileiro vai ficar realmente como uma casca vazia, que vagueia pela atmosfera terrestre, tendo perdido metade da sua memória pessoal e com os instintos mais animais completamente despertos durante um certo período de tempo. Em resumo, um elementário. Elementário é uma palavra que eles, os Mahatmas, na escola deles, chama aquela pessoa que perdeu essa conexão com o anjinho aqui em vida. Em vida. Mas eles passaram a utilizar aqui porque os europeus tinham muita dificuldade de entender, tá? Então, eles resolveram usar aqui. O que é o elementário? É a casquinha vazia, cama manas, depois da morte. O que é que sustenta cama manas? Os impulsos que geraram em vida o atendimento aos desejos e às ambições, aos vícios, usando lá atrás, etc. Enquanto que ele tiver esse impulso magnético, ele fica zanzando, tá? A gente vai tratar dele um pouquinho mais adiante também, tá? Este é o guia angelical do médium comum. O que ele está dizendo aqui? Que a casca vazia, sendo atraída por um cérebro, alguém que tem um cérebro, pode ser chamado por um médium. E ele tem uma parte da sua memória pessoal. Mas tem depois uma outra variável que a gente vai tratar mais adiante. Então, já deu um pitaco aqui, né? Então, essa luta mortal, o que que é? Então, tá ali, Budimanas, o ego divino, com a sua maletinha, e o impulso de Budi. O Budi funciona como um ímã, né? Da mesma forma como Kama funciona como outro ímã. E aqui estão as produções dos dois, que vão ser puxadas, né? Cada um para o seu, né? As ações para a mochila, o magnetismo de tudo que sustenta esse mochileiro, esse magnetismo é puxado, e da mesma forma, Budi puxa para lá. Pronto. A partir, o que é chamado isso? Gestação. Quando acaba a gestação, da mesma forma que um bebê, quando acaba a gestação de uma mulher grávida? Quando ele nasce, né? Então, quando ele nasce. Aqui a gestação vai gerar a segunda morte. O que é a segunda morte? O desmembramento desses dois egos. Aquele ego ali, o divino espiritual, entra então num estado de devachan, um estado de bem-aventurança, comparável a um paraíso, mas um paraíso feito de ideias e não um lugar. E aquele ali permanece no cama louca, zanzando por aí. Zanzando por aí. Então, voltando aqui, a primeira morte é aquela que desmembra os princípios, os três inferiores. A segunda morte, encerra aqui, a segunda morte desmembra os dois egos. A individualidade entra em estado de devachan e a personalidade vai se desintegrar com o tempo, né? Desde que ela seja um magrinho igual aquele cara ali. Porque se ele for muito gordo, mas muito gordo, e a gente vai tratar do gordinho, ele demora muito, né? Mas deve se desintegrar. Tá? Opa! Mudando aqui, né? Só para dar um pitaquinho em cima do devachan. Então, tá lá separados os dois, né? Aquele lá está em estado de devachan, olha lá o fulano dormindo e sonhando com o cachorro dele. Suas aspirações mais nobres. Ele amou o seu cachorro. Ele cuidou do seu cachorro. Então, ele desejou socorrer todos os animais do mundo, mas não tinha dinheiro para isso, né? Não tinha pernas para isso. Isso é uma aspiração nobre da própria personalidade. Isso é um motivo. E eu botei esse cachorro aí especificamente porque ele tem uma história.
E eu sempre fico muito, assim, muito surpresa de ver a capacidade dos animais agirem, às vezes, de forma mais nobre que o ser humano. Ele era um cachorro de rua, né, do tempo que eu morei aqui em Florianópolis, em 2012. Ele era um cachorro de rua porque o dono dele havia ido embora e deixado ele para trás. E ele se apegou a duas crianças que moravam em frente à antiga casa dele. Eram duas crianças, uma de 8, mais ou menos, e a outra de 6, mais ou menos. O lugar onde a gente morava, eu era vizinha um pouquinho mais na frente, alguns chamavam ele de alemão, outros chamavam ele de amarelo. Ele se apegou e as crianças precisavam ir para a escola pegando uma van escolar que passava na principal via aqui. E para chegar naquela via era bem complicado. Era muito trânsito, a calçada era aquela calçada de 20 centímetros, 30 centímetros, super apertada, e as crianças tinham que ir por essa parte, passar por uma outra pista muito, muito complicada para poder chegar no lugar. Esse cachorro pegava essas crianças, acompanhava essas crianças, levava até a rua principal, a van chegava, ele entrava na van, ele colocava as duas crianças nos lugares delas. Depois e o motorista deixava porque não tinha o que fazer, senão ele não ia sair dali. Aí o cachorro saía, isso de manhã cedo, bem cedinho. Quando chegava 4 horas da tarde, o cachorro ia lá buscar e pegar essas crianças. Aí ele entrava na van, ia até o lugar onde estavam as crianças, pegava as crianças e trazia de volta. Aí, quando eu fui embora, eu comprei uma casinha e fui lá falar com a mãe dessas crianças e disse assim: Dona Fulana, eu queria deixar aqui a casinha para vocês colocarem o amarelo, porque ele cuida das tuas crianças. Essa parte de chegar até lá a van e voltar é muito perigosa e ele cuida das tuas crianças. Então, deixa ele ficar aqui. Você é a única casa que ele aceitaria. Mais tarde eu soube, ela aceitou ali na hora, mais tarde eu soube que ela pegou a casinha, doou para alguém e um dia o amarelo foi atacado por um outro cachorro e morreu, né? Então, mas o que esse animal fez, era uma coisa assim que eu me surpreendi assim, mas como, gente? Como? Tem ser humano que não faz isso, né? Então, essa personalidade se chama casca, o cascão, ou elementário, e lembrando que o nosso mochileiro, ele não só pode ser gordinho, como pode ter um bocado de coisa dentro daquela mochila dele. E essa mochila vai ficar aguardando aquele anjinho voltar. Uma outra coisa importante daqui da gente falar é desses ciclos entre a morte e o renascimento. Então, nós falamos em 3 partes. A primeira parte é no Kama Louca, quando o ego, libertado da sua forma mortal, entra no Kama Louca, a morada dos elementários. A segunda etapa, quando ele entra no estado de gestação, que é os dois lá puxando, né? E a terceira etapa é quando o ego espiritual, claro, o Atma está ali também, vai entrar, renasce no Rupa Louca do Devakan, porque o Devakan também tem níveis, né? Então ele entra ali. Quanto tempo isso dura? Isso é importante. No primeiro, pode durar desde alguns minutos até vários anos. A expressão alguns anos fica enigmática e totalmente inútil sem uma explicação mais completa. Ele vai dar essa explicação completa, eu vou trazer aqui, tá? Na gestação, depende da força espiritual do ego, daquela conjuntinho de coisas que a gente faz, né? É aquela força de atração. Então, se ele tem muita força, é mais rápido, se não tem muita força, é mais devagar. E no Devakan, quanto tempo? Dura na proporção do bom karma, depois do que a mônada reencarna novamente. Gente, esse é o único critério, o bom karma.
tá? Não tem esse negócio de que fulano, os aborígenes são são os restos da terceira raça raiz, então com eles é diferente. Não. Um aborígene pode ter um bom karma. E a gente vai ver aqui. Ah, mas o fulano de tal, ele é um padre, ele é um papa. Uai, e daí? E se o papa fez tudo com a intenção errada? Ele tem uma força espiritual do ego dele bem diminuta. Teve papa que matava os outros, né? Vocês lembram da história, né? A gente vai aprofundar isso aqui, mas isso tem que ficar gravado. O bom karma é que determina o tempo de Devachan. E com isso, né, nós encerramos, porque vai ficar só um pedacinho aqui, porque eu acho que a gente vai. Acho que não temos mais tempo, né, TT? Eu nem sei que horas são. Podem me informar, senhoras? 15 para 6. A gente tem mais uns 5 minutinhos, Ah, Graça. então eu vou botar essa última, então. Vou botar essa última. Peraí. 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 Aqui, cadê? Aqui. Essa última que fala, né, que a regra é dormir. A regra é dormir, tá? Essa é a regra. Mas, claro, temos a exceção à regra, a gente não pode lembrar. Então, na carta 70, a Seu Mahatma vai dizer: sim, as vítimas, no caso aqui, ele está falando sobre um caso específico, mas serve para nós. Sejam boas ou más, dormem e acordam somente na hora do julgamento final. Que julgamento final ele está se referindo? A hora do fim da gestação, né? A hora que o ego vai entrar no Devachan e o outro vai ficar para trás. Que é aquele momento da luta suprema do sexto e do sétimo contra o quinto e o quarto, no portal do estado de gestação. Vamos dormir. Aí isso é o certo. Na carta 104 ele diz: do cama louca, então, do grande chiliocosmo, uma vez despertadas do seu torpor pós-morte, as almas recém-trasladadas vão todas, exceto as cascas, de acordo com as suas atrações, ou para o Devachan, ou para o Avid. O que é o Avid? O contrário de Devachan. Onde é o Avid? Na Terra, gente, na Terra. Quando um cara cheio de problemas, cheio de karma, cheio de vício, como a Blavatsky coloca lá, cheio de maldades, sem força espiritual do ego superior dele, ele retorna para a Terra, todo enrolado igual o Frodo, passando por tudo quanto é problema, né? Então, e Devachan é o contrário, Devachan sim, o ego espiritual é que vai usufruir do Devachan, né? E aí a gente entra no que é o Devachan, mas não vamos entrar hoje, somente na próxima quarta-feira. Eu sei que vocês têm perguntas, mas aqui eu acho que não vale perguntas, porque a gente vai tocar em certas exceções, né? O que que ele diz tal coisa, nós fatalmente vamos tocar, claro. Nas exceções, nas variáveis, enfim. A pergunta que, no caso, eu faço para vocês é se ficou claro essas etapas. Ficou claro? Eu faço esses Graça. desenhos, gente, porque eu acho que ajuda muito, né? Eu fazia desenho. Oi, Tetê. Eu vejo o seguinte: você está abordando um tema novo para a maioria das pessoas que estão aqui presentes. Então, a sugestão que eu faço é que as pessoas escrevam as dúvidas, não para trazer nesse momento, mas para próxima, no final da próxima, para que a É. gente não interrompa a nossa sequência. A gente abre, segue, e se Uhum. tiver pergunta, que eu acredito que seja provável que sim, a gente possa reservar não 10 minutos, mas aí uns 20 minutinhos para essas perguntas serem feitas e respondidas, porque eu acho que naturalmente haverá perguntas. Isso, com certeza.
Mas o mais importante aqui são essas etapas. Então, primeira etapa, morreu. Morreu. Desmembrou-se, desmembramento dos três princípios. A primeira vez que eu ouvi isso, que eu li, né? A gente estava na loja. Na hora eu pensei assim, me veio na cabeça a imagem, que estou sempre buscando imagens até para mim mesma. Sabe quando o foguete sobe? Ele está subindo, subindo e de repente desacopla aquela parte de baixo. Exatamente isso. Então é o foguete que subiu e desacoplou aquela parte de baixo, o resto ficou. O resto ficou. Né? É assim. Então, a gente vai formando imagens, desenhos para tornar claro. Aí, segunda etapa. Essa vida já viveu. Viveu no mundo das causas. Então, gerou causas. Gerou produtos para a maletinha e gerou produtos para a mochila. O sentimento que deu origem às coisas da maletinha e o sentimento que deu origem às coisas que vão para a mochila são forças magnéticas. Né? Forças magnéticas. A gente vai ter um nome para elas aqui também. A força continua. Essa força continua. Aí, a segunda etapa, que é da gestação, é a força de Budi e a força de cama, puxando, me dá aqui que isso aqui é meu. Me dá aqui que isso aqui é meu. Não, esse gatinho aqui, ó, você salvou, diz cama, cama, fala, você salvou esse gatinho para fazer média com o cara lá para ele te dar dinheiro. Então não vale para você, não, vale para mim. Tá? Entendeu? Aí eles estão lá discutindo, pô, discutindo, né? Imagina. Embrulhando aquelas forças magnéticas que está separando o que é de um efetivamente, tendo em vista as intenções, e o que é de outro. Quando acaba, novamente uma outra parte do foguete sai, se desmembra. E a parte que é real, a parte que não vai a terminar, entra com toda a sua maletinha em mãos, ela entra no estado, naquilo que a gente conhece como paraíso, só que esse paraíso não é um lugar, mas é um estado de consciência. Um estado de consciência. O que é que vale para esse ser? Não interessa o que ele foi na Terra. Interessa se ele foi papa, ou se ele foi um índio, se ele foi um esquimó, ou se ele é um médico, ou se ele é um professor, ou se ele é uma pessoa que passou muita dificuldade na vida, ou se ele é uma pessoa que quase não passou dificuldades. O que vai valer é o que vai para a maletinha e o que vai para a, a mochila. E também essa força do sentimento que valeu que a gente vai cuidar na próxima vez. Esse sentimento, qual é o sentimento? O que é que sobra? O que é eterno realmente? Tá? Então, vocês É, podem mandar as perguntinhas. Oi? e aí eu acho que entra a intenção, né, É nesse a intenção. sentimento. É a intenção. Não, o sentimento, ele é aquela força da intenção também. Uhum. Também. Mas ele gera a intenção, esse sentimento. A gente vai tratar disso. Ele gera a intenção. Tá? É. Ele Eu, cria a intenção. particularmente, acho esse tema fascinante. Ele é Ele é fascinante. fascinante. E a gente pode ir voltando para que a gente possa ir transmutando em realidade dentro de nós sempre. Não é um tema que se esgota. Não, porque o principal que vai ficar para nós lá né, é aquela velha questão do oráculo, né? Você sabe o que está escrito no oráculo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa se conhecer, usar o conhecimento para se conhecer,
para ser muito honesto com a gente mesmo, para saber o que é que nós estamos colocando de produção para essa mochila e o que nós estamos colocando de produção para essa maleta. Saber o que está por trás, né? Isso por isso que o Mahatma diz: quem conhece os segredos da morte conhece o segredo da vida. É a que está nos ensinando a viver, né? Dentro daquele título bonito, né, do filme, do Ensina-me a Viver, é o que nós estamos pedindo aqui para os Mahatmas. Ensina a gente a viver aqui, nós, né? E eles ensinaram, tá, gente? E no dia que o Sinnett quis pedir mais conteúdo, ele disse: pode parar, pode parar. Você tem material para uma vida inteira. Vai refletir, vai entender tudo que nós dissemos, vai colocar em prática. Basicamente foi isso que eles disseram. Puxaram as orelhas deles, estão puxando as nossas. Bom, gente, eu estou saindo porque vocês têm que fazer um intervalinho, tá? Para a próxima atividade, né? Então, passo de volta aí para o Luiz Henrique, para a TT, e me despeço de vocês. Tá joia, gente? Beijo grande para todos. TT, a bola é contigo. Eu agradeço em nome da loja, em nome das pessoas que estão participando. Tem irmãos nossos aqui de Juiz de Fora que pela primeira vez estão conosco, o que para a gente é uma grande satisfação, uma grande alegria. E a gente vai fechar na expectativa do próximo encontro, na primeira semana de maio. Nós estamos hoje na última quarta-feira do mês de abril. Estaremos Nossa, novamente juntos na primeira quarta-feira de maio. Tem que de se abril, verificar né? aqui o dia. Sim, de abril. Nós estamos em Dia 2 março. de abril, né? Vai ser dia 2 de abril, quarta-feira. Nós vamos estar juntos novamente às 16h25, até este horário de hoje, às 17h50, 17h55. Aí nós vamos fazer uma pausa para aguardarmos a live do nosso irmão Ricardo logo em seguida. Beijo E grande, gente. a gente agradece profundamente. Vamos pedir aos nossos irmãos um intervalozinho para que a gente possa tomar uma água e retornar daqui a